Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante mesmo, que a gente precisa aprender, a gente precisa saber o significado do que seja isso, que é o perdão. Por que é muito importante para a gente saber sobre isso? Porque o perdão é um dos pilares da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é fundamentada, baseada em três pilares muito importantes, que é o perdão, a misericórdia e o amor. Tá? E dentre desses três, o maior deles é o amor. Tá? Então, para a gente, inclusive para poder amar, a gente tem que aprender a ser misericordioso, perdoador. E essas coisas não fazem parte da nossa essência. A gente precisa aprender, saber o que é e praticar. Tá? Porque essas coisas são exclusivamente da essência de Deus. Tá? O perdão é uma coisa que vem de Deus, ele não vem de nós, não está dentro de nós. A gente precisa assimilar isso, praticar o perdão, para que então isso faça parte da nossa essência, do nosso caráter, ok? Então, a gente vai começar a entender isso sobre uma coisa. O perdão, ele também cura, é uma cura interior que a gente consegue ter quando a gente começa a ter a capacidade de perdoar. Perdoar é um ato muito difícil, é um ato muito, vamos dizer assim, é um ato muito espiritual, porque ele não tem nada a ver com a carne. A carne geralmente ela assimila a raiva, o ódio, a ira de alguém que nos faz mal, ou de alguém que nos invade, vamos dizer assim. Tá? Então o perdão, essa capacidade que a gente consegue ter de perdoar as pessoas, mesmo que elas não se arrependam e venham nos pedir perdão, é muito bom que a gente consegue tirar esse ranço, né, a raiva de dentro de nós, que isso aí pode até se transformar numa doença psicossomática. Tá? Então, se a gente for estudar ali o Novo Testamento, eu não vou trazer isso para cá, porque vocês já conhecem muito bem, é só estudar um pouco. Tá? Vocês veem o tempo todo o Senhor Jesus pedindo que a gente aprendesse a perdoar. Tá? Perdoe os seus inimigos, abençoe os que vos perseguem. Tá? Mas eu quero deixar uma coisa muito importante para nós, que a gente pouco percebe. É quando o Senhor Jesus nos deu uma oração modelo, que é o Pai Nosso. Tá? O Pai Nosso não é uma oração para ficar sendo recitada. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Aquilo ali é uma oração modelo, é como a gente deve chegar a Deus para orar, né? Primeiro exaltando o nome dele e tudo mais, né? Então você vê aquela cronologia do Pai Nosso, é assim que a gente deve orar a Deus. Mas existe uma coisa ali muito importante que as pessoas percebem muito pouco, não conseguem perceber exatamente aquilo ali, e é muito importante aquilo ali, porque a gente precisa entender aquilo ali para saber se a nossa oração vai ser ouvida por Deus ou não. É a parte que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas dos nossos devedores. Vocês entenderam aqui o detalhe da coisa? A condição para que Deus nos perdoe é como nós perdoamos as dívidas dos nossos devedores. Tá? Então não adianta nada a gente chegar para Deus orar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tenha misericórdia de mim, se a gente não perdoa o nosso próximo que nos ofendeu, que nos deixou irado, que nos deixou com ranço, com raiva, com ódio. Vocês entenderam? Então a gente tem que aprender a perdoar como Deus perdoa, porque a capacidade que a gente tem em perdoar, essa capacidade é que vai fazer com que Deus nos perdoe. Tá? Essa intensidade de perdão que a gente tem, de perdoar quem nos agride, né? quem mexe com o nosso ego ou tudo mais, essa capacidade que a gente tem de perdoar essas pessoas é como Deus vai nos perdoar quando a gente pede perdão a Ele. Tá? Então a gente vai de novo nos concentrar nisso. Orem bem, meditem bem sobre a oração do Pai Nosso, a oração modelo, que diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim, quer dizer, a condição de Deus perdoar as nossas dívidas
é assim como nós perdoamos os nossos devedores, tá? Então fica essa dica para vocês, é um estudo muito curto e é de extrema importância para nós agora. Então a gente precisa praticar o perdão. Mesmo que as pessoas não se arrependam e venham pedir perdão a nós, a gente perdoa elas a si mesmo. Mesmo que a gente não tenha o contato, as pessoas nos odeiam, não querem contato conosco, mas a gente tem que tirar aquele ranço daquela pessoa do nosso coração, tá? E a gente só vai saber que a gente tirou isso é quando a gente lembrar da pessoa ou ver a pessoa de longe, a gente não ter aquele sentimento de rancor, ok? Fica dada essa dica, tá bom? Deus abençoe a todos.